Oi, Nathalie. Boa noite. Boa noite, Edu. Já vamos começar. Só mais uns segundinhos. Esperar o pessoal entrar. Olá, Bravo. Olá, Anderson. Boa noite. Boa noite, boa noite. Gente, sejam bem-vindos à 10ª live. O tempo passou rapidinho. Vão compartilhando com os amigos, pelo menos 5 amigos. Cliquem aqui no coraçãozinho para chamar o pessoal, para levar esse canal cada vez mais longe, impactar mais pessoas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Acabou aqui a música Coldplay. Bom, vamos lá, gente, que hoje o papo vai ser muito bacana com a Nathalie Terstel. Então vamos entrando. Já compartilha a live com mais 5 pessoas, pelo menos 5 pessoas. E essa semana foi demais, passou muito rápido. Só teve gente fera aqui no canal, compartilhando suas histórias, os seus aprendizados. E hoje vamos fechar com chave de ouro com a Nathalie Terstel. E sejam bem-vindos, então, mais uma vez, a 10ª live de carreira de sustentabilidade na prática. E para quem não me conhece, eu sou a Geisa, trabalho com sustentabilidade e mudanças climáticas há mais de 15 anos. E também trabalhei com mais de 200 projetos ao longo do Brasil e em vários países da América Latina. Além disso, também trabalhei nas Nações Unidas como especialista em projetos de crédito de carbono. E hoje atuo como gerente de sustentabilidade em uma multinacional. Bom, vamos lá, gente. Eu vou chamar aqui a Nathalie. Deixa eu ver se eu consigo te chamar aqui. Vamos ver se dá certo. Já aguardando, Nathalie. Oi, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Muito obrigada por ter aceito o convite. Para mim, assim, é uma honra imensa. E hoje nós vamos falar sobre políticas públicas e tendências em sustentabilidade. Mas antes, Nathalie, o que eu pensei, né? Eu vou te apresentar agora, e é um currículo muito extenso. Você me perdoa se caso eu falhar aqui e esquecer alguma coisa. Então, a Nathalie... Resumido, não tem Oi? problema. Ah, Pode então tá. resumir, não tem problema. É muito, gente, é incrível a sua experiência, a sua jornada. Bom, então a Nathalie, ela é administradora pública, formada em Harvard e pela Getúlio Vargas. Possui ampla experiência em políticas públicas de desenvolvimento sustentável. Coordenou estudos de adaptação à mudança do clima no Brasil. E também foi diretora da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República entre 2013 e 2015. Trabalhou também no Ministério do Meio Ambiente, no Governo do Amazonas e no Instituto Socioambiental. E atualmente é diretora da Talanoa, depois você pode fazer um overview, né, da Talanoa, e também é cofundadora da União da Amazônia Viva, que é um movimento voluntário composto por cidadãos e organizações não governamentais, que tem o objetivo de oferecer apoio humanitário ao combate ao Covid-19, onde na região existem muitos afetados, né? E aí, assim, Nathalie, e hoje, porque assim, geralmente eu costumo fazer uma pesquisa bibliográfica, né, da pessoa, aí eu me deparei com um artigo seu, e você é velejadora também. Foi a única mulher brasileira na maior expedição feminina pela Antártica. Gente, incrível. Depois eu vou querer saber essa história. E aí, qual que é a minha sugestão aqui de pauta? Então, assim, como a gente tem muito assunto, a sua trajetória ela é incrível, aí eu decidi, a minha sugestão é dividir em 3 partes, tá? Um pouco da sua trajetória profissional e pessoal, e aí falar entrar um pouco no tema sobre as políticas públicas e tendências na sustentabilidade, e fechar com a União Amazônia Viva, que é um projeto lindíssimo, e engajar o pessoal. Então, vamos lá. Nathalie, qual era o seu sonho de quando você era criança?
Olha, eu pensava, eu quando era criança de verdade, eu queria ser astronauta. Algo que eu Olha com só. certeza não poderia ter sido, porque eu tenho um pouco de claustrofobia. Eu acho que eu nunca sairia da atmosfera. Mas meu sonho era ser astronauta. Também quis ser cantora, obviamente também não ia dar certo. Mas eu achava essa coisa do espaço, na verdade, de olhar a Terra e as relações muito legal. Mas a gente cresce e a gente começa a perceber que tem alguns limitantes, né? O sonho é grande, mas a gente tem enfim, outras travas. Eu acabei nunca indo para essa área mais de física, de química, nunca gostei. Eu gosto, por outro lado, muito de política, de políticas públicas, e nem sabia o tanto que eu gostava até ir para a faculdade e descobrir que existia uma coisa chamada administração pública e política pública. Então, depois que eu passei pela GV, a direção inclusive mudou o currículo porque eu fazia a maior confusão. Eu tentava sair tudo da área de business e ir para a pública, fazer todas as minhas matérias em pública. Depois que eu passei, eles cortaram as asinhas de todo mundo, falaram, não pode. Meu sonho acabou sendo realizado, eu fui trabalhar na área pública e depois, quando fiz mestrado, eu pude de fato sedimentar e enfim, esse sonho que era de fato atuar com políticas públicas. E como que entrou a sustentabilidade, as mudanças climáticas nesse meio? Então, acho que sustentabilidade em geral, como um valor, né, Geisa, já sempre teve muito presente. Acho que uma questão até meio cultural, assim, meio de formação. Então, eu era aquela criança muito, né, de acampar. Eu era dessa turminha, assim, quando era desde pequena. Então, sempre foi um valor para mim. Quando eu estava realmente na faculdade, em algum momento que eu já saquei que eu gostava da parte de coisas públicas, problemas públicos, Uhum, não gostava tanto desse negócio de finanças, achava isso um uhum. saco, fazia o que tinha que fazer, mas eu acabei indo fazer uma pesquisa em campo para atualizar dados de um programa da GV à época, que chamava Gestão Pública e Cidadania, na Amazônia. Fiquei quase um mês no Amapá, só Olha. conhecendo experiências positivas. Só projetos premiados, coisas que Hum. estavam dando. E aquilo despertou em mim duas coisas. Uma, a Amazônia, que eu fiquei apaixonada, falei, uau. E a segunda foi essa de que a gestão pública era algo que podia ser bom. Não era só corrupção, não era, né, aquela coisa muito pesada. E acabou que na volta dessa experiência, né, depois de passar um mês no Amapá, que realmente eu nunca tinha ido para a região norte, eu acabei. Uma coisa engraçada para te contar. Eu fui fazer meu primeiro estágio na vida. E aí, o estágio tinha duas opções. Ou eu ia trabalhar num banco de investimentos. Na verdade, não era um banco de investimentos, era uma consultoria dessas big ones aí, era A.T. Kearney. Ou eu ia para uma consultoria dessas aí, ou eu ia trabalhar numa ONG chamada Instituto Socioambiental. E aí eu achei, sei lá, né, do alto dos meus 18 anos, eu fui de trabalhar na ONG, acabei, quando me formei, indo morar na Amazônia. E aí, evoluindo para a mudança do clima, que eu acho que é o ponto aqui que a gente tem em comum também, né? Sim, é. Eu não fui para a Amazônia trabalhar com políticas ambientais, sempre foi trabalhar com políticas de desenvolvimento, que desenvolvimento faria sentido para a região, com as questões locais. Então, eu também nunca me reconhecia muito como ambientalista, nem gostava muito desse termo. Ao longo do tempo eu fui aceitando. Só que quando eu estava lá, eu percebi que a gente estava propondo um modelo de desenvolvimento novo, sustentável, com muitos atores, né? Era realmente. Não era uma coisa de um setor, é verde, não. Tinha que ter Uhum. exército, tinha que ser bom para a marinha, tinha que ser bom para a igreja, tinha que ser bom para os índios, tinha que ser uma coisa bem costurada. E aí eu falei, gente, mas. E daí em 2007 eu ouvi falar do IPCC, assim, de fato ler, né, o relatório, o quarto relatório. E aí eu entrei em pânico, eu falei, pronto, acabou. A gente está aqui propondo uma coisa maravilhosa que vai por água abaixo, porque o mundo vai ficar muito mais quente, mais instável, esse lugar não vai existir, assim, foi meio... E aí, bom,
long story short, no ano, 2 anos depois eu acabei indo morar na Noruega, porque essa ONG onde eu trabalhava me exportou, literalmente me mandou para a Noruega trabalhar. Essa ONG te mandou para lá. Teve uma oportunidade, assim, coisas da Sim. vida. Ele teve uma oportunidade de fazer uma espécie de intercâmbio institucional que nunca tinha sido feito. Então veio uma norueguesa para o Brasil e eu fui para a Noruega. Eu saí literalmente do meio da Amazônia, 40 graus, e fui para menos 30. Nossa, que choque, né? Foi um choque. E aí lá foi onde, de fato, eu aprofundei essa noção do que era a discussão, a negociação de mudança do clima, acompanhei toda a negociação que o Brasil fez com a Noruega para instalar o Fundo Amazônia. E aí nunca mais saí do tema. E aliás, nunca tentei sair. Aí meu tema mudança do clima ficou e eu acho que foi. Enfim, eu sempre amei trabalhar com isso, continuo amando e acho que vou continuar trabalhando o resto da minha vida. E aí, assim, aí você estava lá na Noruega e depois você começou a trabalhar com mudança do clima e depois você voltou para o Brasil, Sim, sim. para o governo brasileiro. É, Na verdade, eu voltei. No primeiro momento, eu fui morar em Brasília, e aí, porque o que aconteceu, né? Acho que vale uma coisa assim que eu achei que foi interessante. Na Noruega, eu era uma brasileira que conseguia traduzir para os europeus o que era Amazônia de verdade. Não era dos livros, não era da pesquisa, era alguém que, né, tinha saído literalmente de lá e falava: olha, não é só. Enfim, a gente estava num bom momento, era 2007, 2008, o desmatamento Hum, estava caindo. Então, eu conseguia fazer essa tradução e falar: olha, o Brasil sabe fazer, a gente sabe fazer, a gente sabe controlar a emissão, a gente vai chegar, a gente vai zerar o desmatamento. E eles não acreditavam. No primeiro momento, eles achavam meio estranho, mas depois. Só que aí, quando eu volto, eu meio inverto o papel. Eu era a pessoa que entendia o que estava acontecendo no movimento europeu. hum. Por exemplo, olha, está acontecendo isso na negociação, a gente estava próximo da COP15 em Copenhague, então eu conseguia fazer, eu virei um ativo estratégico nesse sentido. Então, quando eu voltei, primeiro fiquei um ano em Brasília, ainda trabalhando muito com a coisa da gente criar uma política nacional de mudança do clima, que era o que estava em pauta no Congresso. Aí acompanhei as negociações ainda como sociedade civil, como observadora, passei o ano indo para Bonn, para Bangkok e tal, fazendo muito essa observação, né, criteriosa, profissional das negociações. E aí, em 2010, foi quando eu dei uma virada. Eu saio da sociedade civil e vou trabalhar em governo. E aí eu fui ser chefe do Centro Estadual de Mudança do Clima do Amazonas, que foi a primeira agência pública criada para, enfim, só para pensar política Uhum. climática. E aí foi meio. Dali, eu fiquei um ano lá, era um último ano de governo, então eu não tinha garantia de ficar mais. Foi Só que indicação, foi indicação. não, essa é uma ótima história. Foi um processo seletivo. Olha. É. O governo do Amazonas, naquela época, o governador era o Eduardo Braga, eles tinham feito, tinha um secretário de planejamento maravilhoso, que é o Denis Mineve, inclusive uma figura até muito conhecida. E eles tinham a praxe de não era por indicação, não era um cargo comissionado que, assim, é meu amigo, eu vou lá e coloco, né? Uhum. E aí teve um processo seletivo, de fato, com muitas candidaturas. O Amazonas estava muito pop nessa época, que era a primeira agência, era a primeira lei de clima do Brasil, então tinha, né, um peso. E aí eu fiz esse processo seletivo, então até fiquei um pouco mais tranquila, né? Porque eu falei, não, os caras não Uhum. se baseado em critérios, não foi porque acharam minha cara bonita. Só que eu tinha, Geisa, 26 anos. Nossa, 26 anos. E às vezes eu ficava me sentindo meio impostora, né? Falando, gente, mas eu tenho 6 anos, eu tô aqui controlando o plano de controle do desmatamento do maior estado do Brasil, sabe? Às vezes dava uma crise, assim. Olha que Mas incrível. foi sensacional. Aí de lá eu fui para o Ministério do Meio Ambiente, aí enfim, depois você, de certa forma, também aparece, né, um pouco mais no cenário, você acaba aí sim convidada para ir ocupar uma posição e fiquei. Mas esse começo foi uma entrada, digamos, seletiva, não foi
não foi por amizades. E aí, assim, e dentro, quando você estava lá, né, lá na Amazônia, no governo da Amazônia, como que estava a questão do desmatamento? Estava como está? Esse é um assunto que eu vou querer depois entrar bem rapidinho, porque é polêmico, né? Não estava assim, não está como está agora. Não, porque em 2005, né, quando a gente teve o boom de commodities e teve um tratamento de 27.500 quilômetros quadrados, isso são Nossa. 27 mil campos de futebol. 27 mil campos de futebol? Não, é 27, 27 milhões? Sei lá, agora eu já me perdi. Eu sempre me perco em hectare com quilômetros quadrados, mas eu acho que são 27 milhões, na verdade, de campos de futebol, né? Uhum. Que é uma área gigantesca. A gente nunca teve, ainda bem, nenhum ano com essa alta. Depois de 2005, as forças, né, assim, de mercado, as forças também públicas, elas sacaram que aquilo não era bom para ninguém, que a gente estava com um recorde de desmatamento, mas que boa parte era ilegal, então não era uma coisa que estava beneficiando a sociedade brasileira, não. Uhum. Então, eles criaram uma política que foi bastante bem sucedida durante alguns anos. E naquele período que eu estava no Amazonas, a gente estava no final dessa fase. Então, ainda estava funcionando bem, a gente tinha um bom diálogo, né, de governo federal com governos dos estados. E a gente tinha o nosso problema, assim, o que eu mais lidei não era necessariamente o desmatamento, eram mais queimadas. Hum. E Não qual que seria a necessariamente. diferença, basicamente, de desmatamento e queimadas? Então, o desmatamento ele tem um ciclo, né? Então você começa limpando o terreno, ou seja, você tira a madeira, isso está Tá. bem escrito na literatura. Primeiro eles tiram a madeira, que, claro, é valiosa, né? Uhum. A renda disso. Depois, normalmente, é que se queima, e aí, a partir da queima, entra algum tipo de agricultura, e depois que esgotou, entra uma pecuária. Esse ciclo que a gente normalmente vê. Só que tem muitas áreas já abertas. Então, não necessariamente quando você tem queimada é só porque você está desmatando novas áreas. Às vezes já são áreas que estão lá e que o pessoal tacou fogo precisando usar de novo. Então, o nosso desafio não era tanto eles abrirem. Tinha um pequeno ali, mas nem se compara com hoje. A gente tinha um desmatamento de 100 quilômetros quadrados por ano. Hoje está em 700, em 1.000. É outro nível. A gente saiu Nossa. totalmente do controle. E aí, queimada era um pouco mais essa coisa da saúde das pessoas. Então, enfim, uma longa história para não entrar muito nos detalhes, Geisa, mas o desafio era menos de repressão de ilegais, que é o nosso desafio atual. Era mais assim, olha, como é que a gente valoriza quem está conservando a floresta? Como é que a gente garante que isso que está sendo feito seja reconhecido, né, com valor, com preço? Uhum, E uhum. tentando criar esses mecanismos, infelizmente não avançaram a contento. Eu acho que parte do problema hoje foi que lá atrás a gente não conseguiu evoluir tão bem. E aí, assim, eu lembro que naquela época tinha assim, muita discussão dos projetos de RED, né? De RED. Naquela época não avançou tanto. Hoje, eu não sei, a percepção que eu tenho é que está avançando um pouco mais, que isso pode ser uma forma de preservar. Você concorda que os projetos de RED ajudam a preservação da Amazônia? Então, essa era a nossa grande questão, né? Lá na época era fazer essa Uhum. criar um mecanismo internacional. Foi o que eu depois trabalhei quando fui para o MMA, para o Ministério do Meio Ambiente. A gente foi trabalhar com isso, negociar isso na convenção também. Mas no chão você precisa ter projeto. Então, não adianta achar que um fundo, uma coisa internacional vai dar conta. Você precisa ter coisas bem concretas. Então, eu acredito que sim. Eu acho que é uma pena que a gente não tenha avançado. Eram discussões, às vezes, até muito irrelevantes. Atores que tentavam bloquear. A gente perdeu, sei lá, 15 anos, né? Que a gente poderia já estar aí num outro momento. Eu não acho que hoje a gente está andando muito, assim. Eu acho que a gente não andou para trás. Você, Tá. você tem um ponto. Mas eu gostaria de ver isso muito mais bem desenvolvido. Eu acho que é essencial.
E aí, voltando para sua trajetória profissional, aí você, da Amazônia, você foi então para o Ministério do Meio Ambiente, onde você começou a lidar diretamente com as políticas públicas de mudança do clima, Federais, federais, federais. isso. No Amazonas a gente já tratava mudança do clima lato sensu, então eu comentei aqui bairro de desmatamento, mas também a gente fez de energia renovável, sistemas isolados com solar, em comunidades remotas, com adaptação, já tinha uma pauta, era realmente Uhum, uhum. obrigatório. No Ministério do Meio Ambiente, eu fui trabalhar com a política nacional, implementar essa política, mas foi criada, na época que eu entrei, uma unidade que era a que eu gerenciava específica para elaborar a Estratégia Nacional de Rede. E então foi mais ou menos isso, muito difícil, né? Um tema que infelizmente suscitava muitas paixões e ficamos um pouco rodando em falso, mas enfim, algum lastro, algum acúmulo ficou também. E aí, assim, pensando no desafio profissional, né? Você trabalhando com políticas públicas, você tem aí o maior bioma do mundo, né? Que é a Amazônia, sob a sua gestão. Quais foram os maiores desafios que você encontrou durante esse período que você esteve lá? Aí você quer que eu fale mais da época do ministério ou de anteriormente, só para Os eu mais, situar? os desafios, pode misturar os desafios, Tá. os maiores que você encontrou trabalhando lá. Eu acho que quando eu comecei, óbvio que já tinha muita gente há muito tempo nessa seara, né? Vários colegas e que me ajudaram muito, né? Figuras como o Miguel, o Adriano, várias pessoas que já eram da casa, né? Eram funcionários, servidores e atuavam há muito tempo nessa área. Então, aprendi muito, porque um dos desafios grandes, Geisa, era que eu não estava trabalhando só com a política do Brasil. Como Uhum, é um tema global que requer uma solução coletiva, você sempre tem que entender o que está acontecendo no internacional, o que que aquilo faz, o que que é relevante daquilo para o cenário nacional, né? Sem importar coisa que não tem nada a ver com a gente, e você está sempre sendo cobrada pelo local. Então, era um trabalho de coordenação bastante desafiador. Isso, profissionalmente, me fez crescer muito, mas exigia também muito de mim, porque era falar com públicos muito diferentes. Então, ela está em negociação, em rodadas de negociação, ter que aprender a linguagem da Convenção do Clima, que é uma língua própria, né? Assim. uhum, é. E aí, quando você vai, quando eu tinha, por exemplo, que sentar com os outros ministérios para a gente coordenar uma estratégia, escrever, era criar uma linguagem nova. Então, profissionalmente, era muito pouco tempo para fazer isso também, porque enfim, foram 2 anos nessa tentativa. Naquela época, né, estamos falando do começo dos anos 2010, o pessoal ainda é muito desconfiado. Eu acho que hoje o cenário está bem diferente. Acho que o setor privado está muito mais, tá muito mais, acho que por dentro. Essa linguagem saiu desse nicho de poucas pessoas que entendiam para o mundo, né? Então acho que as pessoas estão entendendo melhor, está mais fácil falar essa língua por aí. Você sabe que agora eu me lembrei de um fato. Eu trabalho com a área de serviços ambientais e uma delas é a parte de auditorias de certificação FSC. E aí eu recebi o Rio, na empresa que eu trabalho, eu recebi um convite da Casa Civil para ir para Tabatinga fazer uma palestra com os marceneiros, né, da região e explicar Uau! o que seria necessário para poder eles exportarem a madeira. Então, qual que foi o projeto? Era uma associação junto com a Itália, junto a Casa Civil e a Itália. Então, assim, era a Universidade de Gênova veio ao Brasil. Então, assim, os marceneiros eles vieram ensinar design para esse povo de Tabatinga, para essa região de Tabatinga. E lá, e o objetivo qual que era? Era que essa madeira, que eles pudessem coletar da Amazônia e fazer o design, fazer virar móveis para poder exportar
para a Itália, para a Europa. Aí fiz a minha palestra lá e aí chegou o líder da comunidade e falou assim, lá, sabe, o maior problema lá, qual que era, Nathalie? Não era tráfico animal, era tráfico humano. Porque assim, Tabatinga, não sei se você conhece, ele fica bem na divisa com o Peru e Colômbia. Então é bem difícil controlar. E aí chegou esse líder e falou assim: olha, Geisa, todo ano passam aqui várias pessoas com muitas boas intenções tentando ajudar a região. Como esse projeto. A gente fica entusiasmado, a gente tenta sair do tráfico. Assim, a gente tenta sair do tráfico, só que a gente não consegue, porque assim, aqui a terra é muito inundada, o máximo que a gente consegue plantar é mandioca. A madeira, a gente não consegue utilizá-la para fins comerciais, porque precisa ter legalização da terra. Então, assim, lá era uma região muito complicada. E aí, assim, eu parei, né, fiquei olhando para ele e falei assim, gente, fato, né? É por isso que essa região ainda depende muito da ajuda pública. Porque você não consegue ter agricultura, você não consegue ter desenvolvimento. A forma de localizar, de tráfego lá é ilhado. Isso que Tabatinga é uma cidade, né, uma região até que desenvolvida lá. E aí, assim, cruzando um pouco com isso que você comentou, Nathalie, qual que é a sua opinião em relação ao desenvolvimento econômico da região da Amazônia? Uhum. Acho que isso é uma excelente pergunta. Obrigada, Giz. Eu acho que tem uma questão para a gente começar que assim eu tenho pensado muito e falado isso em vários lugares. A Amazônia legal, né? Ela é 60% do Brasil. E eu acho então que a gente é muito mais amazônico que brasileiro até. Eu acho que a gente tem que se reconhecer, não importa onde a gente está, em Tapatinga ou no Rio, ou acho que em São Paulo onde você está. A gente tem que, eu acho que se reconhecer um pouco mais amazônico e com essas, né, com esses desafios tão grandes. E aí entra uma questão, acho que tem uma, que é essa de sempre vem alguém de fora dizer para as pessoas na Amazônia o que elas têm que fazer. Eu me lembro que, porque eu comecei minha carreira lá, né, e morei lá, Uhum. mas eu morei 3, 4 anos. Meu marido, que estudava na GV, foi morar lá, enfim, a gente passou um tempo de fato. E era muito incômodo, porque é isso, você sempre tem alguém vindo com uma ótima ideia, querendo te dar alguma tarefa, mas não ficando, né? Não Não ficando para ficando, é. realizar. E é muito difícil, né? Esse caso que você contou é espetacular, é sensacional, porque são problemas, enfim, problemas até de direitos humanos, problemas internacionais que envolvem, né? São transfronteiriços, então não é simples, não dá para chegar lá e falar, olha, eu tenho aqui a solução para você. Não, depende de um monte de coisas. E aí eu acho que isso é um pouco do que falta em geral no debate, assim. Mas também é uma grande oportunidade. Eu tô vendo que até com essa coisa mais. Sempre teve, mas nesse momento que a gente está vivendo, essa preocupação tão ampla, as pessoas, né, assim, vendo que a Amazônia é uma questão global, que as pessoas estão preocupadas da China, enfim, sei lá, ao Texas, as pessoas estão falando de Amazônia nesse momento. Eu estou vendo muita sensibilidade, muita gente jovem que está falando em ir passar uma temporada lá, sabe? Pegar um estágio, fazer coisas na região, para poder aprender antes de dizer o que tem que acontecer, né? E ter essa sensibilidade, inclusive, para depois trabalhar, acho que um pouco do que aconteceu comigo nessas instâncias em Brasília, que em geral não fazem nem ideia de onde fica Tabatinga. Se você falar, o cara vai achar que, sei lá, em Roraima, ou no outro lado. Então, eu acho que passa por autonomia, passa por reconhecer que as pessoas têm ideias próprias e soluções. E tem muita inovação na Amazônia. Tem muita coisa legal. Eu acho que é surpreendente, assim. Se a gente começa a cavar um pouco, né? A gente estava falando de RED, você falou um pouco antes aqui. Quantos projetos legais, né, a gente não teve na Amazônia e continua tendo, de gente que apostou, que falou, não, vamos construir um negócio aqui, se aqui der certo, a gente vai fazer na Indonésia, no Peru, na Colômbia, enfim. Então, eu acho que também tem muita coisa legal. Eu acho que quanto mais poder, entre aspas, né, for reconhecido a quem está lá, quem é de lá, eu acho que a gente vai começar a ver um desenvolvimento mais estável e não essa coisa de tipo, ó, tem uma solução, tirei da cartola e amanhã essa solução
não é a solução, né? Exato, é. Eu acredito, assim, sinceramente, que a nossa maior riqueza do planeta está lá. A biotecnologia, são as florestas, enfim, né? A lista aqui é gigante. E aí, assim, Nathalie, eu li algumas coisas sobre você, né, na internet, e aí, assim, eu vi muito você mencionar de propósito, propósito de vida. O que significa o propósito de vida para você? É bom que você faz só pergunta fácil. Eu Nossa. estudei algumas coisinhas. Não, acho maravilhoso. Acho que essa pergunta é super importante. Eu vou ser muito franca com você. Todas as vezes que eu escrevi, tentei definir meu propósito, depois eu ficava muito obcecada com o meu propósito e acabava me auto-enganando. Então eu tenho um pouco de. Olha que Eu tenho legal, isso é muito legal você falar isso. eu acho que foi, assim, recentemente até, assim, os exercícios, né, de definir propósito, às vezes a gente fica muito apaixonado por eles e acaba pegando muito pesado. Mas eu acho que eu gosto de trabalhar e sempre trabalhei e estou dedicada a trabalhar enfim, por a gente ter bem-estar e bem-estar para todo mundo, para todos os seres vivos do planeta. E para mim isso passa por a gente de fato compreender que a gente mora num planeta que está ficando cada vez mais quente, mais instável, né? E que, enfim, eu quero trabalhar para reduzir a instabilidade. Eu acho que é um pouco desse o meu propósito, assim. E é isso, meu propósito é ajudar a resolver problemas públicos complexos. Olha só, mas isso é incrível, porque assim, trabalhar com políticas públicas, de fato, é um desafio muito, muito, muito grande. E aí, assim, aí conectando um pouquinho mais a fundo, se você me permitir, Claro. qual que é o seu maior sonho hoje? Que legado que você quer deixar para a geração? Porque assim, você tem uma trajetória profissional riquíssima, com muita vivência. Qual é o legado que você quer deixar? Fala assim, não, ok, valeu a pena ter passado por essa terra e ter construído isso. Olha, eu tô hoje com eu tenho duas coisas assim que me motivam, né? Aquela coisa, por que que você acorda de manhã? O que que te faz levantar da cama? Acho que tem duas coisas. Uma é o momento que a gente está vivendo, já vou explicar o que isso tem a Uhum. ver. E outra é uma coisa mais geral. Vou começar pela mais geral. Eu sinto muita angústia quando eu olho o nosso país e a nossa forma de fazer política, de construir políticas públicas em relação ao clima. Eu acho que a gente está muito assim fragilizado, pouco consistente. Então eu quero e estou trabalhando para isso, assim, investindo em projetos que ajudem a gente a ter melhores políticas públicas para a mudança do clima. Né? Estou falando aqui de tipo sejam instrumentos, que nem a gente falou de rede, ou sejam propostas, mas para a gente realmente ter coisas de falando, gente, isso aqui precisa ser feito, vai resolver um problema. Então, né, assim, desenho, uma coisa meio Uhum. técnica, mas para Uhum. mim é importante. Agora, outra coisa que é um pouco mais aberta é que eu tenho 36 anos e, por um lado, eu me sinto muito jovem, assim, tipo, eu olho e falo, nossa, ainda tenho tanta coisa para fazer, tanto para aprender. Por outro, eu olho essa molecada, assim, tipo, Greta, e falo, meu Deus, podia ser mãe dela. E falo, meu Deus, tô velha, né? Tô ficando velha, tenho cabelo branco e tal. E tô olhando para o nosso momento agora da pandemia e tô pensando muito assim que a gente só vai ter que sair da pandemia se endividando como país, todos os países, todo mundo vai ter que se endividar. E aí eu penso, gente, então todo mundo que tem menos de 50 anos e que está vivo hoje e os que vão nascer, a gente vai pagar essa conta. Provavelmente a nossa geração aí dos 40, 30, por aí, enfim, a gente vai a gente vai ter que pagar essa conta. Então, qual é a nossa prioridade hoje? O que que a gente quer?
será que a gente não deveria estar pautando esse debate? Então, eu estou com esse pensamento muito forte no momento. Como é que essa geração que está viva e que está aí, né, com o mercado de trabalho, quais são as nossas prioridades? E o meu sonho seria que a gente pudesse, nesse momento, que eu acho que é um momento único, a gente poder falar, olha, a gente vai para uma descarbonização radical, a gente vai fazer uma transição energética, a gente vai investir em adaptação. Então, eu queria muito que a gente conseguisse passar essa mensagem. E eu estou um pouco otimista em relação a isso. Eu acho que a sociedade brasileira está amadurecendo bastante nessa crise. Vamos ver. Meu sonho é esse. Eu tenho visto também muita conversa, né, sobre esse assunto. Eu também, eu não sei, assim, eu não sei da onde, mas eu também estou assim, até antes mesmo da pandemia, antes da COP mesmo, eu já sentia assim, esse movimento, não sei se é feeling, se é otimismo, o que que é uma crença, né, mas eu acredito que, de fato, a gente está caminhando, eu não sei se ainda eu vou ver isso, mas eu acredito que sim. Eu acho que essa geração ela veio para quebrar realmente, romper, e eu acredito que a pandemia ela é um recado, né? Olha, ou vai agora, ou não vai, ou, né, vai vir coisa pior aí. Aí, assim, né, fechando essa parte né, da sua trajetória, a sua expedição, né? Eu queria só que você comentasse o que foi sua expedição na Antártida, como que surgiu essa ideia? Então, isso é um projeto muito bonito, que é um sonho, na verdade, um sonho real, de uma australiana que chama Fabian Daphner. Ela trabalha há décadas com liderança, então formação de liderança. Uhum, A Fabian estava, eu vou contar rapidinho a história porque uhum, é muito bonita. Ela estava fazendo uma formação de lideranças para o Programa Antártico da Austrália. Um bando de cientistas, enfim, antárticos, né? uhum. E ela teve um sonho, ela literalmente estava durante esse programa aí e sonhou que ela levava num barco um grupo de mulheres cientistas para a Antártida. E ela acordou e escreveu esse sonho para um amigo e falou: Olha, eu sonhei com isso, não sei o que isso quer dizer. Ele falou: Eu sei o que isso quer dizer. Quer dizer que isso vamos fazer. E eles acabaram criando ela, ele e tal, um programa que na verdade ele dura um ano. Vão ser 1.000 mulheres envolvidas. Eu fui da terceira turma, então estou aí pelos 200. Olha Número só. Você passa um ano, uma formação de liderança sensacional e no final, Na 21 dias. Antártica? Na Antártica? Não, não. É assim, Ah, tá. Um uau, programa né? inteiro e tem um processo que. É um processo seletivo também, você, né, participa e gente de 40 países, todas mulheres, porque o Olha. incentivo é como é que as mulheres, como é que a gente tem, enfim, basicamente o mote do programa é Mother Nature needs her daughters. Então a mãe natureza precisa das mulheres e por Uhum, que é que a gente se boicota tanto? Por que a gente tem que fazer, né, para uhum, conseguir essa mais presente, porque a gente é a maioria da população em todo o mundo, mas a gente não está liderando tudo. uhum. Então aí eu fiquei, daí no final do programa você vai à Antártida, passa 21 dias confinada com 90 mulheres que você nunca viu na vida. Olha. Eu achei que eu ia morrer ou matar alguém no meio do processo, falei, não vai dar certo. Mas deu tudo certo, não teve uma briga durante 21 dias, altamente colaborativo, uma metodologia incrível e muito transformador. E aí depois eu virei embaixadora desse programa, fui do board até pouco tempo atrás, e é isso, unir mulheres que estão envolvidas em ciência ou no uso da ciência, que eu acho que é mais o meu Uhum. caso, uma cientista, e é fantástico. Chama Homeward Bound. É um nome meio complicado, mas eu escrevo aqui depois. E aí, você consegue fazer um comparativo de quem era a Natalia antes e depois dessa experiência? Então, eu acho que o principal ponto para mim foi esse da colaboração, né? De que colaboração é um processo super exigente. Não é vamos dar as mãos, o negócio vai Uhum, sair. A colaboração, uhum, ela
inclui tensão, ela é uma negociação também, né? Já falando um pouco. E foi uma outra coisa que eu aprendi, e aí vale dizer, Geisa, quem participou dessa expedição que eu fui foi a Cristiana Figueires, que era secretária executiva da Convenção Quadro da ONU. E fantástica. E uma coisa que ela trouxe muito, que para mim foi uma coisa assim que mudou, é que eu acho que eu até então dava muita importância para. Eu achava que a gente tinha que cuidar do mundo, né? Aquela coisa, não só Uhum. essa coisa muito pública, muito, né? E ela falava sempre que a gente tem que ter sempre o link do individual com o global, quer dizer, do interno com o externo, que a gente não. E isso, eu saí de lá, não melhor, não saí uma melhor pessoa, mas eu tenho tentado cada vez mais olhar mais para dentro de mim antes de querer fazer as coisas fora. E é muito mais difícil. É bem interessante isso, de fato, né? Não adianta a gente querer mudar o outro, né? Primeiro a gente começa por mudar a si, né? E aí acho que talvez nosso exemplo a gente contagia o meio. Isso é bem interessante. E aí, assim, qual foi o seu maior desafio lá, né, lá vivenciando a Antártida? Qual foi o seu maior insight? Falei, nossa, eu acho que todo mundo deveria passar por isso porque pega. Olha, muita coisa, assim, muita coisa forte, mas duas que talvez valha a pena destacar, Geisa. Uma, apesar de eu amar a natureza, conhecer muitos lugares incríveis, enfim, tenho histórias com muitos lugares, a Amazônia é um deles, mas o mar é outro, né? Você perguntou de velejador, o mar é outro. Uhum. Mas essa experiência de estar num lugar em que a gente não é, em que o homem é um, a humanidade ela não é, enfim, ela não é parte, a gente não é parte da Antártida. A Antártida é uma natureza selvagem, assim, tão vibrante, né? Assim, a gente é tão alienígena naquele mundo ali que, para mim, ficou uma sensação muito forte de que ainda tem uma, não sei, para mim foi uma conexão com a natureza que até então não existia, que eu acho, gostaria muito que as pessoas pudessem sentir, mas as pessoas não vão poder ir para a Antártida, é muito difícil, é muito caro, né? Então, como é que a gente faz as pessoas sentirem essa conexão à distância? Não sei, eu tenho pensado bastante nisso. E uma outra coisa foi essa Ah, vale a pena falar. Eu não sei se você já ouviu falar do lugar que chama Canal de Drake. Não. Tá? Esse é o lugar que os velejadores consideram o pior, o mais desafiador do mundo, um dos. E Uhum. eu estava com muito medo por velejar. O meu marido, na verdade, é velejador, e ele sempre falava dessa passagem. E acho que ele ficou até bem enciumado, que passei pela passagem e ele não. Mas eu estava com muito medo, porque a gente pegou onda de 12 metros lá. Nossa! Meu 12, Deus, 12 metros de gelada ainda, né? você se sente uma rolinha, uma rolha no mar, né? Literalmente. Nossa! Claro que é seguro, hoje em dia não é assim, mas 12 metros realmente não é fichinha. E por que eu estou contando isso? Porque, bom, para você chegar na Antártida, você tem que passar por isso, é literalmente uma passagem. Quando você chega lá, é um pouco talvez do que vale a descrever, parece que você entrou realmente no mundo à parte, o mundo de, sei lá, um filme, porque é uma bruma, começam a aparecer icebergs, aí começam a vir baleias. Aí Ai, que você fala, demais! esse é o planeta que a gente vive, sabe? Eu não sei, é tão emocionante, é uma coisa realmente sensacional, assim, e que me tocou muito profundamente de pensar, uau, será que a gente pode cuidar melhor, né, desse lugar? Será que a gente... Porque, enfim, tá tudo conectado. Só para fechar, Geisa, desculpa se eu estiver saindo do tópico. Não, não, tá, não, tá, tô aqui encantada. Eu acho que você deveria aplicar para o Homeward Bound e ser a próxima brasileira aí. Ai, olha, eu não sei se eu tenho essa coragem toda. Não, vai dar tudo certo, mas você tem que, claro, né, ter um pouco de coragem ali, mas é muito seguro, né? Ah, mas eu
acho que até me perdi no que eu ia falar. Ah, lembrei. Mesmo trabalhando com mudança do clima e tendo que aprender tanto sobre a ciência, enfim, provavelmente todo mundo que lida com esse tema tem que aprender um pouco mais de ciência do que sabia. Uma coisa que me surpreendeu muito nesse processo foi aprender o quanto a gente está conectado com a Antártida. E quanto a Antártida e a Amazônia estão ligadas. Então, uma coisa muito importante é que a gente viu esses ciclones bombas agora no sul do Brasil, né? Bastante impactantes. Eles têm DNA antártico. Então, o que soprou, o Hum, que veio de lá, e até escutei essa semana aí um cientista bem hard contando como se dão essas interações e tal. Então, é muito mais perto, a gente tem muito mais a ver com esses lugares tão inóspitos do que a gente imagina. E, enfim, espero que os nossos filhos, netos, bisnetos e todas as gerações que venham depois possam desenvolver talvez uma conexão mais forte do que a gente tem hoje. eu acho assim, né? Eu sou bióloga marinha. Ah, E- que legal! Então, assim, é uma comparação exagerada que eu vou fazer, mas eu acho que a Antártida, a água gelada, ela é muito rica em nutrientes. Então, eu acho que ela é uma Amazônia inversa, assim, sabe, Nathalie? E Linda. submersa, né? Porque existe muita vida, né? Então, onde tem grande quantidade de nutrientes, enfim, né? Tem ressurgência e tal. Então, mas um dia eu vou conhecer lá. Nosso tempo voa, gente do céu, já faltam aqui 10 minutos. E aí, assim, eu tenho várias coisas ainda para comentar, para perguntar, aliás. Sobre carreira, né? Vamos passar um tópico rapidamente. Uh, para trabalhar com políticas públicas, é só através do governo ou você consegue trabalhar com políticas públicas através de outra forma? Ótima pergunta. Eu acho que, claro, a gente tem, e eu super recomendo experiências em governo. Hoje a gente tem vários mecanismos para acontecer sem ter que ter uma carreira de Estado. Eu nunca me interessei em ser uma servidora pública de carreira, Uhum. por N razões, enfim. Acho que, enfim, tem pessoas na minha família que são, mas eu gosto mais de diversidade, então não conseguiria me ver muito bem ali. Mas hoje você tem várias opções, você tem inclusive instituições que fazem matchings, né, temporários, o Vetor Brasil, por exemplo, ele aloca pessoas que têm competência ou que querem viver uma experiência com políticas públicas em cargos específicos a partir de processos. Eu acho que os mecanismos, os organismos internacionais ainda são um lugar de muito aprendizado. Uhum. Mas hoje a gente tem outras duas possibilidades que eu super recomendo, eu acho sensacionais. Uma é essa de trabalhar na relação com o governo, que pode ser nas empresas ou na própria sociedade civil, né? De fazer com que o governo seja orientado para uma direção mais a ver com a nossa sociedade. Então, todos os setores, isso hoje é um supermercado. E também eu acho que iniciativas mais autônomas, né? Eu tenho, a essa altura também, depois de já ter acumulado alguma experiência, eu tenho trabalhado muito assim, criando projetos de base tecnológica, em que a gente usa dados públicos como matéria-prima, riquíssima. Hum. E aí você pode ser privado, você pode ser um privado sem fins lucrativos, mas usar dados públicos para ajudar a resolver problemas públicos hoje, eu acho que é o grande, digamos, o grande filão, eu acho que é esse, tá? Olha que interessante. E aí, mas como que faz para entrar nessa área? Eu acho que tem, nessa área específica, né, de lidar com dados, eu acho que tem duas coisas. Uma que eu não sei fazer, mas assim, é a alfabetização dessa nova geração, que é programar. Eu acho que programar é o básico, todo mundo tem que saber programar. Daqui 10 anos, todas as crianças vão aprender a ler, escrever português e programar, tá dado, né? Então, essa é um bom skill, assim, para se aprender. E eu acho que o outro, uma vez que você tem enfim, essa competência, eu acho que tem uma outra coisa que é interessante, que é se envolver em iniciativas cívicas. Esses dois caminhos, quando a gente encontra, por exemplo, tem muita gente criando iniciativas maravilhosas, o Datapedia,
Enfim, outras tantas, hoje até o Map Biomas, né, que está aí, que faz monitoramento do desmatamento, é meio isso, assim, são essas civic techs que juntam um pessoal mais nerd, mais geek e Uhum. um pessoal que entende o problema. Então, juntos eles conseguem bolar coisas. Tem, enfim, eu tenho visto cada vez mais anúncios, até no LinkedIn sempre aparecem coisas nessa área. Então, quem for procurar hoje por dados vai acabar encontrando dados e Amazônia, dados e, enfim, desmatamento, dados e emissões, né? E aí eu acho que vale se arriscar um pouco, porque esse mercado não está consolidado, as pessoas não sabem exatamente o que ele é, mas ele está nascendo e está crescendo bastante. Olha que interessante, Nathalie. De fato, né? Eu vejo startups nascendo exatamente para criar soluções para várias coisas em relação ao meio ambiente no geral. Muito interessante. Agora, aí pensando assim, quais são as tendências, né, que assim que você, além dessas que você comentou, quais são as tendências a médio prazo? Por exemplo, trabalhar com mudanças climáticas, se focar em soluções para a Amazônia, quais são as tendências em termos macro, assim, que você verifica? Então, eu acho que no mercado hoje tem pelo menos duas coisas. Vou falar de duas, para tentar resumir e ficar no nosso tempo. Uma tendência mesmo, mas que no Brasil ainda não chegou, e que precisa, mas que vai chegar, então quem estiver bem posicionado vai se dar bem, que é trabalhar mais com adaptação à mudança do clima. Essa é uma área que está absolutamente vibrante, no resto do mundo. Eu tenho trabalhado há alguns anos, trabalhei em Moçambique, hoje faço algumas coisas para fundos internacionais nessa área. E boa parte do funding de cooperação hoje está indo para esse mercado. E basicamente, assim, é você entender os impactos da mudança do clima e como é que você vai reagir, quais são, né, as adaptações a essa nova circunstância. No Brasil ainda está muito incipiente, mas já tem algumas consultorias crescendo. A Way Carbon é uma que vem apostando nisso. É, e cidades, né? Cidades, as pautas de cidades estão migrando muito para esse campo. Então, eu acho que tem espaço e vai precisar de gente qualificada nessa área. Então, para quem está mais ligado ao urbanismo ou Hum, tá mais urbana, essa é uma pegada legal, né? Uma outra tendência, já que a gente falou de Amazônia, eu acho que é a questão de rastreabilidade de cadeias, que aí envolve a questão de tecnologia, mas envolve muito o setor financeiro também, né? Então, digamos, profissionais que entendem muito de mercado financeiro e quiserem ir mais para essa agenda, né, de ligação aí das finanças sustentáveis com rastreabilidade, eu acho que tem muita coisa legal. Eu acho que quem está hoje no mercado financeiro já devia ter migrado há 5 anos, 10 anos atrás para isso, mas acho que ainda dá tempo e agora é a hora. sim, o mercado financeiro de fato está pipocando várias oportunidades. Não acho que não é só para quem é da área de economia, da área econômica, finanças e tal, mas eu acho que é para tudo, né? Porque se precisa de inteligência para vários setores, né? É, e aí, assim, vamos ver se dá tempo de conversar um pouquinho sobre o projeto União Amazônia Viva. Como que surgiu o projeto? Olha, é meio impressionante. A gente se uniu literalmente num grupo de WhatsApp em final de abril. Muitas pessoas preocupadas, né? Estavam unidas por uma preocupação comum com como a pandemia estava já chegando na região e também com essa coisa da fragmentação, um monte de gente fazendo pequenas coisas, muitas campanhas e uma certa angústia, gente, mas isso vai dar certo? Isso vai realmente fazer diferença ou é mais, enfim, uma oportunidade perdida? E aí foi uma coisa maravilhosa. A gente acabou unindo hoje são 60 voluntários, quase Olha, integral. E a gestão é quase, eu brinco às vezes que é quase uma big corporation holandesa, porque o pessoal que entrou é bom de gestão, é bom de captação, então a gente tem conseguido
A gente já, assim, primeiro dia, Geisa, que a gente abriu para doadores, a gente arrecadou mais de R$ 1 milhão no primeiro dia. Olha, quem é que, E assim, desses famosos que estão presentes, engajados, no projeto? tem uma lista bacana, eu até vou recomendar a uniãoamazoniaviva.com e .org também, mas a gente tem bastante assim, enfim, tem vários signatários famosos, a Gisele Bündchen, o Caetano Veloso, Gabi Amarantos, que enfim, hoje é bem conhecida, ela é de Belém, Camila Pitanga, Cel, Muita gente, então, está com esse propósito. muita gente, E, muita gente. e qual que foi o problema lá na Amazônia, assim, exatamente? O que está acontecendo lá para ter surgido esse projeto? Olha, o principal problema é que a pandemia, ela se alastrou pelas comunidades mais remotas. Então, por exemplo, Tabatinga, que é a região que você comentou antes, ou São Gabriel da Pedreira, onde eu vivi, conseguiram segurar o avanço da pandemia por um bom tempo, mas quando ela chegou, ela, enfim, realmente levou muitas vidas. E hoje há um problema principal que é a conjunção da pandemia com o desmatamento e com o garimpo. Então a gente está vendo que os garimpeiros se tornaram vetores de transmissão. Meu Deus. Então a gente tem realmente o risco de perder não só pessoas, mas de perder povos. Perder povos mesmo. Alguns grupos são muito pequenos, né? São, enfim. Então a gente está. E aí, assim, complementando sua pergunta, por que é tão difícil, né? Porque a região é muito grande, a logística é difícil pra caramba. E o governo brasileiro não está dando uma boa resposta no nível federal em nenhum lugar, né, do Brasil, nem no sul, nem no sudeste, assim, eu tenho que falar, a pandemia não foi bem gerida, Sim, não né, está como sendo, não está sendo. está sendo. E aí nessas regiões, principalmente o Amazonas, que foi o lugar mais abatido, né, agora está um pouco menos pior em Manaus, mas no resto do estado está um horror. O Amazonas foi o primeiro pior caso, junto do Amapá, depois foi para outros. Mas a gente perdeu muitas pessoas, e pessoas com conhecimentos assim inacreditáveis. Então é isso. E aí eu vou te falar, sabe qual a maior ajuda que a gente tem feito? É fazer chegar oxigênio nas pessoas. Não tinha cilindro. A iniciativa começou num dia, Geisa, que eu recebi uma ligação de uma amiga falando: Nathalie, que bom que vocês vão fazer essa campanha, esse movimento, criar essa história, mas acabou o oxigênio do hospital, aqui do único hospital da cidade, porque a usina de oxigênio está quebrada. Aí a gente foi lhe mandar cilindros. Nossa. E agora assim, então, os números são subestimados, né, Nathalie? Porque não é isso que mostra. Gente, faltam 2 minutos. Eu queria fazer várias perguntas ainda. Porque assim, os números são subestimados, não é a realidade que mostra, né? Subnotificação absurda assim, tudo bem, a gente já passou do pior em Manaus, graças, enfim, ao bom Deus, mas a situação nas comunidades ainda é muito preocupante. Então, tem muito para fazer e a gente pode fazer como sociedade, inclusive com o governo em alguns casos, mas precisa de Legal. comida. Eu vou deixar o link depois também, vou compartilhar, vou fazer um stories para compartilhar para a galera, para ajudar, de fato, a levar aí essa, né, contribuir com o projeto que ele é incrível. Aqui, ó, colocou aqui já a GTPIN aí. Nathalie, já estamos aqui, a countdown. Obrigada, foi um Então, prazer. eu cheguei na metade, mas tudo bem. A gente marca uma outra oportunidade. Muito obrigada pela contribuição. Foi incrível te conhecer, conhecer sua história. Com certeza vai ajudar muita gente que está nessa trajetória na carreira da área de sustentabilidade. Geisa, obrigada a você, parabéns, enfim, pelo canal, pelas lives. Desejo sucesso, vida longa e que ótimo ter alguém aí tocando essa agenda de carreira e sustentabilidade. Parabéns. Obrigada, um grande beijo. Um outro. Tchau, obrigada. Tchau.